Para muito boa tarde para todos, já boa tarde a querer ser noite na costa leste dos Estados Unidos da América, ainda meio da tarde aqui na Califórnia, onde o sol brilha. Muito boa tarde para aqueles que nos acompanham, obviamente, na costa oeste, quer dos Estados Unidos da América, quer do Canadá, e para aqueles que nos acompanham também em ambas as costas destes dois países. Muito boa noite para aqueles que nos acompanham na região autónoma dos Açores, já por noite dentro, mas temos sempre algumas pessoas curiosas a quem agradecemos e, obviamente, também a quem, porventura, possa estar connosco, quer em Portugal continental, portanto, na região autónoma da Madeira, onde já não é segunda-feira, mas sim terça. E para aqueles que nos acompanham em outros países da lusofonia ou outros países da nossa diáspora. Em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, o Instituto Português Além Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, em nome da PALCUS, Portuguese American Leadership Council of the United States, bem-vindos ao nosso primeiro webinário desta série, de webinários As Nossas Vozes, para o outono de 2023. Temos uma série de 4 webinários planeados para este outono de 2023, como sempre, 4 no outono, mais ou menos 5 no inverno e primavera de 2024, até ao verão, que depois teremos algumas férias. É com muito gosto que estamos convosco e esta série que é dedicada ao nosso movimento associativo. Eu quero dar, obviamente, as boas-vindas ao meu amigo o Sr. Francisco Viveiros, da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, e, obviamente, em primeira mão ao meu colega co-moderador deste projeto e construtor de utopias, de continuarmos com a língua portuguesa bem viva nos Estados Unidos da América, ou seja, Ilídio Pereira, que é também diretor da Palcos e, obviamente, co-produtor e co-moderador comigo desta série As Nossas Vozes. Bem-vindos os dois. Meu caro Ilídio, a palavra é sua. Ok, caro amigo Sr. Francisco Viveiros, em primeiro lugar, eu quero agradecer em meu nome pessoal e também em nome da Palcos, da qual sou diretor, ter aceito este nosso convite para conversarmos connosco, para conversar connosco na nossa bonita língua portuguesa. Os tópicos que temos para a nossa conversa de hoje vão dar, como de costume, costuma-se dizer, muito pano para mangas, tenho a certeza. E eu tenho o prazer de ser o primeiro a lançar a primeira acha para a nossa conversa. E então aqui vai. Senhor Francisco Vieiras, boas-vindas, umas boas-vindas à nossa série de webinários que intitulamos As Nossas Vozes. Apesar do tema ser a Casa dos Açores, mas gostaríamos de lhe pedir um breve resumo biográfico seu. Olha, Quem é que realmente Francisco Viveiro, desculpe, o atual presidente da Casa dos Açores, da Nova Inglaterra? E qual é, ou qual foi, ou que tem sido o seu percurso como imigrante? Faça favor. ora, muito boa tarde ou muito boa noite, mais noite para mim e mais boa tarde para o amigo Diniz na Califórnia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é uma honra fazer mais este webinar, ainda mais ser o primeiro desta série, portanto, parabenizar queres o amigo Diniz pelo excelente trabalho que tem feito na Califórnia, queres a Palcos na pessoa do amigo Ilírio, que organização que eu sigo muito próxima, com muita proximidade, e que já tive a honra, por exemplo, de ir a Washington quando foi de um dos vossos eventos, e que tive a honra de assistir ao nosso Guterres, ao nosso engenheiro Guterres, a fazer um discurso extraordinário e que foi, sem dúvida nenhuma, um fim de semana muito bom. Portanto, quanto à minha pessoa, sou uma pessoa normalíssima. Nasci na cidade de Ponta Delgada, mais precisamente na freguesia de São José, no local do Lagedo, onde vivi até aos 5 anos de idade. Mudei-me para a zona da Faixa de Baixo, mais precisamente para a estrada da Ribeira Grande, e fiz a minha vida toda na Faixa de Baixo, quer em termos de igreja, escola primária, etc. Mais tarde, pronto, o percurso normal, escola Roberto Ávila, Instituto Ciclo Preparatório, liceu e
um pouco mais tarde escola industrial, ainda na altura era escola industrial, para tirar o curso geral de administração e comércio e depois os complementares, para poder tirar na altura, estava muito na moda, ir para a Universidade dos Açores tirar gestão de empresas. Só que infelizmente, quando eu tinha 19 anos de idade, o meu pai, portanto, que era comerciante, e eu já estava trabalhando com ele durante o dia e estudava à noite, portanto ficou praticamente invisual e tivemos que fechar o escritório, e aí pronto, tive que deixar de estudar e fazer uma vida. Comecei exatamente como vendedor e com ourivesaria aqui para os Estados Unidos, e pronto, e assim foi a minha vida, foi viajar cerca de 65 voos por ano, quer para os Estados Unidos, aqui para a costa leste, costa da Califórnia, inclusive quando foi do sismo de Oakland, onde estava eu em Tulare, a atender um cliente da Rua Capa, tinha acabado, esse cliente também já não existe, um saudoso amigo, e depois é que o Canadá, etc, portanto, e mesmo no mercado nacional, costumava circular por todas as ilhas pelo menos 4 vezes por ano. Portanto, esta foi a minha vida. Mais tarde, quando o meu primeiro casamento, migrei para a Figueira da Foz, onde tive 2 filhos, um casal, a minha filha que vive em Londres e o meu filho que vive no Texas, e até que em 2006 apareceu-me a oportunidade de comprar uma orivesaria aqui em Fall River, e assim fiz, comprei a orivesaria, mudei-me de armas e bagagens, e aqui estou, esta é a minha vida. Muito bem, uma vida já bastante recheada, bastante recheada. Muito obrigado pelo esclarecimento. Faça favor, Dinis. Pois, na realidade é uma vida cheia e uma vida de muitas experiências com estas viagens todas. Vamos então passar para a Casa dos Açores, da Nova Inglaterra, também conhecida como pela sigla CANI. Fale-nos um pouco sobre a história da Casa dos Açores, da Nova Inglaterra. Hoje é o seu atual presidente. Como é que começou e de aquilo que sabe, obviamente, não é da história da Casa dos Açores, quais foram os principais objetivos, se bem que, obviamente, existem, e falaremos do Conselho Mundial mais tarde, existem várias casas dos Açores através do mundo. Como é que apareceu a da Casa dos Açores da Nova Inglaterra? Fala-nos um pouco da sua história e como está hoje. A Casa dos Açores da Nova Inglaterra, portanto, foi fundada em 1982, não como Casa dos Açores da Nova Inglaterra, mas como Casa dos Açores de Rhode Island. Portanto, foi um grupo de açorianos, distintos açorianos, que fundaram a Casa dos Açores e que teve como um dos elementos fundadores, e eu gosto sempre de frisar isso, ainda a semana passada tive a oportunidade de estar com este senhor e almoçarmos, juntamente com o nosso amigo diretor regional, nosso amigo Jean Andrade, que foi o senador John Correia. Portanto, ele foi o primeiro presidente da direção da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, portanto, um homem que, para mim, é o símbolo máximo do sonho americano. Portanto, um homem que era canalizador dos serviços municipalizados da Ponta Delgada, acaba por vir para os Estados Unidos, é eleito senador e mais tarde chega a presidente do Senado. Portanto, isso eu penso que é o expoente máximo do sonho americano. Hoje, se calhar, era completamente impossível isto acontecer, mas com ele aconteceu no estado de Rhode Island, e que riqueza de vida, e tive a visitar um pequeno museu que ele tem em casa, e realmente nós saímos encantados, quer com a pessoa, quer com a história, quer com tudo o arquivo que ele tem. Então a Casa dos Açores nasceu com ele, em 1982, e durou cerca de 8 anos. Segundo ele, e segundo conta a história, teve um interregno depois, durante 8 anos, porque a Casa dos Açores na altura foi muito conectada com os movimentos independentistas dos Açores, e então quer o Frank Carlucci, portanto alertou muito para o facto da Casa dos Açores estar-se a transformar, poder ser conectada exatamente com esses movimentos independentistas, e então acabou por fechar. Não só por isso, mas também por isso, acabou por fechar durante 8 anos. E então, passados 8 anos, ela reabre, aí sim, já como Casa dos Açores da Nova Inglaterra, até certo ponto, porque há o aparecimento do Conselho Mundial das Casas dos Açores,
E por imposição do Conselho Mundial, todas as casas têm que ter a sua denominação sempre como Casa dos Açores de qualquer sítio, ou de Casa dos Açores de qualquer coisa. E então ela nasce como Casa dos Açores da Nova Inglaterra, continua sediada na Igreja de São Francisco Xavier, em Rhode Island. O próprio logo era muito idêntico à própria bandeira de Rhode Island. E depois só em 2012, 2013, portanto eu entro para a Casa dos Açores em 2013 como vice-presidente, portanto coincide com nesta altura, havendo a RIAC, portanto a RIAC do Governo Regional abre uma sede, uma delegação em Fall River, e fica a Casa dos Açores responsável por esta delegação. E então, na altura, a minha antecessora, a presidente Nélia Alves, entendeu de trazer a Casa dos Açores de Rhode Island para a sede da RIAC em Fall River. Não foi consensual de maneira nenhuma. Portanto, criou algum atrito, e ainda hoje se nota algum atrito entre os açorianos de Massachusetts e os açorianos de Rhode Island. Portanto, tem vindo lentamente a limar algumas destas arestas, e a Casa dos Açores de maneira nenhuma é a Casa dos Açores de Fall River, em qualquer altura, e logo que apareça uma oportunidade e que seja viável e que seja positiva, a Casa dos Açores pode perfeitamente passar novamente para o estado de Rhode Island, não vamos por aí. E então, pronto, essencialmente foi isto. Quanto aos objetivos dos 6 fundadores, era a preservação da língua, portanto a Casa dos Açores chegou a ter uma escola de língua portuguesa, a preservação da cultura e das tradições açorianas. É claro que tudo isto fez sentido naquela altura, hoje nem tanto, mas isto poderemos falar um pouco mais à frente. Muito obrigado, e na realidade uma longa história, e eu não sabia da Sintecno, portanto é sempre bom nós termos estes espaços, que aliás ficam registados também no nosso arquivo das histórias orais da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, apesar do nosso arquivo ser muito centro da Califórnia, mas portanto, estes espaços em que falamos do nosso movimento associativo também ficam registados, porque muitas vezes essas pequenas nuances que o Francisco acabou de contar, eu acredito que muita gente hoje em dia não sabe, portanto, que a Casa dos Açores esteve há alguns anos encerrada, e também não saberá da ligação forte contada pelo distinto senador, que tenho o privilégio de conhecer, na realidade da conotação com os movimentos independentistas dos Açores na altura. Tem uma certa lógica ter acontecido, portanto, eu mais novo, não é, que também vivemos um pouco estes movimentos independentistas nos Açores, conseguimos perceber deste lado do Atlântico o que se passou, não é? O que se deve ter passado, e esta é uma confirmação. Não haja dúvida, eu sou também da geração de, em jovem, ir a um comício do falecido José de Almeida, aqui no centro da Califórnia. Vamos passar então para a terceira pergunta, e em termos futebolísticos, como se diz hoje em dia, portanto, passo para o meu amigo Elídio. Muito bem. Numa zona onde existem literalmente dezenas de associações de origem portuguesa e açoriana, qual é realmente o papel da Casa dos Açores? E como é que ela se diferencia das outras associações ligadas aos Açores? E qual é o relacionamento da Casa dos Açores com outras organizações? Organizações essas da comunidade portuguesa. Todas elas, principalmente aquelas que têm cariz açoriano. E, exatamente como disse, nós estamos numa zona em que temos dezenas e dezenas de associações. Claro que todas elas normalmente ou representam uma atividade, portanto uma atividade cultural, como o futebol, agora menos, portanto essas associações que representavam clubes de futebol praticamente já todas desapareceram, ou então estão muito ligadas inclusive a ilhas ou freguesias. Claro que cabe a estas associações
e a elas que sim, a nós já passou um bocadinho este papel, a tal preservação, o tal manter da cultura e das tradições açorianas, passando por mordomias do Espírito Santo. Estou-me a lembrar de uma casa que também ainda esta semana tive o gosto de visitar e com quem me dou muito bem, que são os amigos da Terceira, e já que temos aqui um terceirense, temos que também falar num papel importantíssimo, sem dúvida nenhuma, que é uma das melhores associações que temos aqui na área, e tem um papel importantíssimo na preservação exatamente desta cultura, e que a riqueza da cultura da Terceira é peculiar e não tem absolutamente nada a ver com a cultura açoriana das outras ilhas, principalmente de São Miguel, não tem nada a ver. E a estes sim cabe este papel. A Casa dos Açores da Nova Inglaterra já coube, atualmente nem tanto. Portanto, a Casa dos Açores da Nova Inglaterra essencialmente tem cada vez mais, e principalmente na minha presidência, deixado-nos de um pouco de festas e festinhas e estarmos mais a trabalhar com as outras associações, mais na representação do próprio Governo Regional dos Açores, porque cada vez mais o Governo Regional dos Açores entende que as casas dos Açores são os embaixadores do próprio Governo na diáspora, e aí sim a fazer a interligação da nossa diáspora, das nossas gentes, quer com as associações, portanto no Governo Regional com as associações, daí quando vem algum membro do Governo Regional, eu tenho sempre, invariavelmente, acompanhado, quer o diretor regional, quer o presidente do Governo, quando cá teve a nosso convite, quando o nosso aniversário, a fomentado reuniões com as outras associações, a levar estes dirigentes políticos às associações, dar-lhes a conhecer o que por aqui se fazem, para se tentar um pouco também reavivar estas associações que hoje cada vez mais estão a morrer, não é? Por outro lado, também é nosso papel mostrar o Portugal, não o Portugal de antigamente, que estas associações tão bem representam, mas mais o Portugal e mais especificamente a região Açores de hoje. Portanto, uma região moderna, um país moderno, em que é desconhecido de muita gente, principalmente das novas gerações, dos amigos das novas gerações, que temos que ir também muito por aí, e daí termos algumas atividades neste campo, quer ainda e principalmente a mostragem, na interligação da nossa diáspora, por exemplo, mesmo com o governo português, por exemplo, o papel que a Casa dos Açores, na minha pessoa e minha esposa como secretária e nos meus diretores, temos tido junto do consulado, principalmente o consulado aqui da minha área, o consulado de New Bedford, porque como todos nós sabemos, os consulados estão um caos, não têm pessoal, e até para conseguir uma marcação não se consegue. Pronto, temos aí um cônsul honorário, né, que sabe tão bem disto, melhor disto do que eu, mas atendendo ao papel que a Casa dos Açores desempenha, nós conseguimos trabalhar muito bem, quer com o senhor embaixador em Washington, quer com os diversos cônsulos que têm passado por aqui, e nós fazemos uma interligação muito boa, desde os apontamentos mais urgentes, eu consigo com facilidade mandar um e-mail diretamente ao senhor cônsul e ele, pronto, com algum sacrifício lá consegue encaixar. Neste momento as marcações já estão para janeiro, mas pronto, lá se vai conseguindo encaixar, eu vou dizendo se é urgente, se não é urgente, que tipo de ato consular é preciso fazer, aquele cidadão pretende, e vamos trabalhando assim. Por outro lado, também a Casa dos Açores, quer na sua sede, quer mesmo no meu local de trabalho, na minha orivesaria, recebo todos os dias gente à procura de ajuda para, agora acabou, foi no mês de junho, as provas de vida que vão ter comigo. Nós temos comunidade, na nossa comunidade, gente com 80, com 90 anos, que são info-excluídas, não conseguem de maneira nenhuma fazer a prova de vida online, porque não é uma coisa tão fácil como isso. Este ano está um bocadinho mais fácil do que quando foi, um bocadinho mais fácil do que o ano passado. Mas esta gente vai à minha orivesaria com grande dificuldade, de bengala, vão lá pedir-me ajuda, não têm um telemóvel para receber SMS de Portugal a dizer que os códigos de acesso. Portanto, tudo isto nós temos que fazer e fazemos com muita satisfação.
Outra ação, por exemplo, que nós estou-me a lembrar e que fizemos em plena pandemia, eu e a minha esposa, passamos domingos na Casa dos Açores, é receber antigos combatentes, portanto, veteranos, que aqui se dá muito valor aos veteranos, mas quando falamos nos nossos antigos combatentes da guerra do ultramar, já não se pensa neles tanto como veteranos, mas quase como criminosos. E esta gente tem direito, é muito pouco, mas tem direito a um acréscimo na sua pensão de 100 o máximo 150 euros, mas que é deles por direito. E muitos deles desconheciam. Nós fizemos campanhas, juntamente com a SIC Internacional, com a SPT de Newark, e esta gente, tivemos muito gosto durante a pandemia a recebê-los, cadeiras muito afastadas, máscaras, etc. Mas ajudamos a preencher todos estes formulários, nós entregávamos inclusive o envelope prontinho, era só ir aos correios e entregar. E foi um gosto nós recebermos gente com 90 anos, tão organizados que até o recorte dos jornais do dia que foram para o ultramar, eles mantêm, não é? A cadernetas militares, é uma coisa extraordinária. E nós saíamos da Casa dos Açores, a minha esposa, às 6 horas da tarde, nesses domingos, né? E nós saíamos de alma cheia, e penso que também a casa é um papel que nos cabe a nós. Não é fazer festas e festinhas, isso já passou, isso fica para os outros. Pois, muito bem, muito bem. Eu dizia no início que esta nossa conversa ia dar pano para mangas, e eu tenho a impressão que vai dar pano para mangas para um fato completo. E então, quando o Francisco toca em algo que a mim me sensibiliza muito, que é dos veteranos, porque eu também estive 4 anos, 2 anos deles em Moçambique, e também sei o que é que são esses 150 euros anuais que um ex-ministro da Defesa fez o obséquio de dar aos veteranos, que alguns vieram como inválidos, outros com problemas psíquicos, mas isso são contas do Dr. Rosário. Mas eu sabia que realmente isto era uma conversa que ia dar para mangas. E, meu caro, gostaria, se me permite, até gostaria também de acrescentar outra atividade que a Casa dos Açores desenvolve já desde há algum tempo e que hoje cada vez mais há necessidade, que é a solidariedade social. Portanto, nós temos duas diretoras principalmente, que estão responsáveis pela solidariedade social e que, por exemplo, só para os Açores, nós mandamos, são dezenas e dezenas, mas assim coisa no género de 30, 40 barris por ano, de bens de primeira necessidade, de roupa usada mesmo nova, vão dirigidas às Cáritas, por exemplo, a Terceira, a Cáritas da Terceira, recebe muito este nosso apoio, vão dirigidas a câmaras municipais de Ponta Delgada ou mesmo associações, isto para os Açores. No entanto, mesmo aqui, e aqui cada vez mais se nota a nossa comunidade envelhecida com necessidades económicas, nós aqui também distribuímos os cabazes, normalmente 3 vezes por ano, Páscoa, Thanksgiving e Natal. Isto para além de todos os dias na porta desta minha diretora termos gente de Guatemala, toda a América Latina, que até colchões usados, que é uma coisa que normalmente nem se deveria dar, nem se deveria aceitar para dar, mas que eles vão lá pedir. Há grande necessidade. Nós estamos nos Estados Unidos, pensa-se que estamos na árvore, como é que se falava antigamente, a árvore das patacas, né? Portanto, que parece que tudo cai do céu, mas há muita gente com necessidade. E aí também nos cabe este papel. Muito obrigado, que porque eu nunca ouvi nem li nada disto que o Francisco tem tido a oportunidade de nos dizer. Realmente estes webinários, além de serem na nossa bonita língua portuguesa, são elucidativos, muito elucidativos. Meu caro Denis, passamos à quarta. Eu não posso fugir à tentação de citar o subsídio aos ex-combatentes. Tenho um amigo meu que foi ex-combatente, o meu melhor amigo aqui na Califórnia, esteve também como o Ilídio, não esteve em Moçambique, esteve em Angola, esteve 2 anos e meio, e ele costuma chamar o subsídio do Paulo Portas. Portanto, exato. Porque... eu não quis isto tão mal que... Não, mas eu não tenho... Mas é que eu às vezes...
E ele mesmo diz, é subsídio a Paulo Portas. Foi tão pouco, mas sabe que é subsídio a Paulo Portas. Eu às vezes tenho a tendência de tentar ser politicamente correto, mas eu, ao dizer que foi antigo Ministro da Defesa, toda a gente sabe, principalmente os ex-combatentes, quem é que deu essa mas fortuna. Repare que estes ex-combatentes, para além destes 150 euros, que depois na diferença cambial às vezes sobe-se, né? Perde-se, depois também não sabiam, mas recebem uma carta e vêm então ter comigo. Cada vez que eles recebem uma carta, vêm ter comigo. Mesmo quando o cheque da Caixa de Previdência desaparece, eles vêm a ter comigo. E eu pronto, tenho os contactos, eu mando os e-mails, etc. E tenta-se resolver. Mas eles depois vieram ter comigo com uma carta muito engraçada, que eu nem sabia que eles iam receber, que é por causa da insígnia. Eu vou depois online com esta carta, preencho um formulário e eles passados meses, né? Mas depois recebem uma insígnia, em que depois com muito orgulho, mais do que os 150 euros, vou mostrar aquela insígnia aos netos, a dizer, já viste, eu sou veterano, eu tenho uma insígnia para pôr aqui no casaco, não é? E isto também conta. Mas sabe uma coisa, Francisco? Se calhar mais do que os 150 euros. Mas sabe uma coisa, meus caros, e desculpem, é que eu também recebi esta insígnia e também mostrei às minhas filhas e aos meus netos, com toda a pompa e circunstância, porque eu tive muito prazer, não de ter ido para lá, não, mas eu sou um veterano da Guerra do Ultramar, e então essa insígnia diz-me que estive lá contra tudo e contra todos, mas pelo menos deram conta que eu merecia ter essa insígnia. Muitíssimo mais importante, como diz, do que os 150 euros. E não veio, e essa insígnia não veio do tal senhor Ministro da Defesa. Chama-se Paulo Portas, não tenha medo de dizer. Não, eu digo assim para o meu amigo Diniz, depois dizer Paulo Portas, porque eu medo também tenho muito pouco. Amanhã posso perder o cargo de conselheiro, mas hoje falo à vontade. E na realidade, o trabalho do Francisco e da Lúcia é que merecem uma insígnia em termos de trabalho para o Sem dúvida. Francisco, um dos dilemas do nosso movimento associativo, e pelas conversas que temos tido, e tenho tido o prazer de ter algumas consigo também, e pelos comentários que a gente ouve na comunicação social, nas redes sociais, portanto, no clube a tomar uma cerveja, já agora a minha cerveja preferida é a Mela Abreu, é a falta de jovens. O que é que a Casa dos Açores tem feito para captar jovens, e como é que o Francisco vê a passagem do nosso movimento associativo para as novas gerações, até porque o Francisco há pouco falou de algumas organizações, particularmente aquelas mais ligadas a clubes desportivos, que existiam mesmo só como clubes desportivos, que desapareceram, ou então fundaram-se como parte de outra associação. Também aqui no estado da Califórnia não é um problema único da Nova Inglaterra ou da zona de New Jersey, Connecticut, ou mesmo da Flórida. É um problema, digamos que universal, da nossa diáspora nos Estados Unidos da América, e diria também no Canadá. Na sua perspectiva, portanto, como é que vê a questão da juventude e algumas sugestões da sua perspectiva? À primeira vista, a primeira coisa que nos apetece logo dizer é: estamos mal, está tudo mal. Mas ainda foi, portanto, faz amanhã 8 dias, na terça-feira passada, e atendendo à presença do Dr. José Andrade, o nosso digníssimo diretor regional das comunidades, e estando ele cá, aceitou o convite de apresentar na Casa dos Açores da Nova Inglaterra um dos livros dele, tanto o Transatlântico, Movimento Migratório nos Açores. Este foi um pretexto também para reunirmos os diversos diretores e editores dos órgãos de comunicação social locais e debatermos um pouco exatamente este tema. Não demos ocasião a debate, porque pronto, foi muita gente a falar, mas tivemos casa cheia. Portanto, foi concordado entre todos que um dia destes vamos nos reunir novamente na Casa dos Açores, e então vamos debater
tivemos casa cheia, e entre todos os editores e eu próprio, portanto, a minha intervenção e a intervenção da conselheira da diáspora açoriana, portanto, da Márcia, foi exatamente, aliás, até houve uma intervenção extremamente interessante, que foi a da Helena, do Portuguese Channel, que ela disse muito bem, já há 15 anos, há 20 anos, se falava que isso ia tudo acabar. Falava-se que ia acabar o Portuguese Times, falava-se que ia acabar o Portuguese Channel, falava-se que ia acabar a WGFD, falava-se que tudo isto ia acabar, que as associações iam acabar, algumas delas acabaram. Mas ela disse com muita propriedade que não acabaram, estão aí diferentes. Portanto, e é nesta diferença, neste saber fazer a diferença, que nós temos que nos agarrar. E por meu lado, fiz uma apresentação em que dividi a nossa diáspora, então tentei analisar a nossa diáspora não só aqui nos Estados Unidos, mas um pouco a nossa diáspora, porque o Conselho Mundial das Casas dos Açores, e daqui a pouco vamos falar nesse tema, leva-nos a isto. Nós conseguimos no Conselho, nós entendermos a nossa diáspora espalhada pelo mundo, nos diversos continentes, e as diferenças ou as fases em que cada um está a passar. E resumidamente, eu costumo dizer, o Brasil é um caso à parte, portanto o Brasil, nós tivemos a nossa imigração para o Brasil, começou há só 400 anos, então tínhamos acabado de chegar aos Açores, já estávamos a emigrar para o Brasil, portanto é qualquer coisa. E eles estão agora numa fase de reafirmação, ou de reencontro, de resgate, melhor dizendo, da identidade açoriana, e um trabalho extraordinário. Mal estaríamos nós, com os meios de comunicação social que temos, com as facilidades de comunicação mesmo física, nós podemos rapidamente, aqui vai-se aos Açores, desapareceu a cidade, nós vamos aos Açores ver o Santa Clara jogar, vamos tomar uma cerveja e voltamos no dia a seguir, não é? Mal estaríamos nós pensar que iríamos entrar numa fase em que daqui a dias temos que fazer um resgate da identidade açoriana, nem pensar nisso, nós hoje estamos completamente diferentes. Mas depois temos a imigração, portanto, a migração dentro do próprio país, que é outro caso, no caso da Madeira, no caso do continente, portanto é uma imigração mais jovem, uma imigração que foi para estudar e acabou por ficar mais curta, que nunca esquece, nem nunca se desliga da sua região. E depois temos a América do Norte, então temos a Bermuda, portanto que é outro caso, que é que 25% da população da Bermuda calcula-se que seja açoriana, mas que estão lá a trabalhar e estão lá 10, 15, 20 anos a trabalhar, sem as famílias, muitos deles, e que andam num vai e vende, uma vez por ano vão passar o Natal a casa, e que, pronto, que sedimentaram a identidade açoriana, mas uma identidade muito própria. E depois temos a América do Norte. A América do Norte eu dividiria ainda em dois subgrupos. O subgrupo portanto, o Canadá, uma migração recente, é que ainda há pouco tempo morreu o último elemento de um grupo que veio, o primeiro grupo que veio dos Açores para o Canadá, e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, depois temos a Califórnia e temos aqui a nossa costa. No caso da Califórnia, eu penso que vocês, embora estejam, e o Diniz acabou de falar nisso, também estejam a atravessar parte destes problemas, eu penso que a juventude da Califórnia ainda está ligada a muitas das associações, porque a cultura da açoriana na Califórnia baseia-se muito na cultura da Ilha Terceira, uma cultura mais popular e menos religiosa. E como nós sabemos, a nossa juventude é capaz de alinhar mais numa cultura popular, numa cultura como a da Ilha Terceira, de bailes, de marchas, de tudo isso, do que mais nós aqui, porque é uma cultura religiosa. São Romeiros, ou é o Espírito Santo, ou é o Santo Cristo. E esta gente afasta-se com muito mais facilidade. Soluções. Aqui na nossa costa, por ser uma comunidade, talvez uma imigração mais antiga, as pessoas, portanto, esta juventude hoje está formada e afastou-se
E o mesmo acontece também em Newark, acabam de se afastar para Elizabeth, para a periferia dos polos iniciais da nossa imigração. E aqui acontece o mesmo, não só vão para Somerset, Dartmouth, o Westport, mas pior ainda, já temos grandes comunidades no Texas, temos grandes comunidades no Ohio, noutros estados, em que normalmente nós não pensamos neles como açorianos, mas eles estão lá. E é esta gente que nós temos que chamar, não tanto para as associações, porque eu penso que as associações nós ainda vamos dando conta do recado e não é fácil trazer esta gente para as nossas associações. Agora é preciso essencialmente, eu prefiro falar neles em termos de marcar a identidade açoriana, fazer com que eles tenham orgulho nos Açores e no seu país. E como é que se faz isto? Na minha perspectiva, por exemplo, através do turismo. E aí eu penso que o nosso país, e os Açores em particular, desculpa de falar muito nos Açores e pouco, assim, em termos gerais do país, porque pronto, é uma realidade que eu vivo muito mais presente, mas Portugal continental é aquilo que eu vou dizer, se calhar ainda é pior do que aquilo que os Açores têm feito. É que não se aposta sequer nesta nova geração. Portugal continental não faz absolutamente nada. Vem com o secretário de Estado de vez em quando, dar uns saltinhos aos consulados, vir as queixas, fazer promessas e não se resolve nada. E isto é o exemplo de há muitos anos, mas principalmente com a doutora Berta Nunes e assim por diante. Não é? É o que tem acontecido. Discute-se a banha da cobra e não se faz nada. Já com o governo dos Açores, temos a Direção Regional das Comunidades, que está muito presente, mas mais nada. Eu não vejo, por exemplo, a Associação de Turismo dos Açores, a ATA, apostar aqui nas nossas migrações da América do Norte. Aposta sempre em Portugal continental, aposta na Europa e aqui não se faz nada. Eles sim acham que aqui o mercado da saudade ainda existe e que vale de tudo. E que é o suficiente. Não é. O mercado da saudade está a desaparecer. Nós temos que ir, sim, conquistar o mercado do reencontro. Do reencontro de quê? Dos cheiros, dos sabores, daquilo que as avós deixaram. Como é que se faz isso? Apostando, por exemplo, nos produtos marca Açores, que eu estou há anos a debater isto, inclusive quando o ex-diretor regional, os únicos responsáveis da marca Açores, e eu já na altura falava nisso, e ele hoje como pronto, também não pode fazer tudo sozinho, porque há outros responsáveis, mas esse diretor regional, os responsável pela marca Açores, eu não vejo ele puxar um bocadinho, fazer lembrar que existem as casas dos Açores e que poderão ser montras destes produtos da marca Açores. Nós temos aqui produtos, e aqui nesta área temos muito comércio português, vendem produtos da marca Açores, mas não há um marketing para fazer perceber o que é aquela marca Açores, que valor tem aquele selo. E isto faria com que realmente estas novas gerações se chegassem mais e fossem à procura daquele produto, daquele cheiro, daquele sabor que eles tão bem ainda se lembram da avó, mas que perderam. Nós poderíamos ir por aí. Por outro lado, temos que apostar na cultura, e uma cultura não propriamente, embora tenha o seu valor e nunca poderá desaparecer, do grupo folclórico, das marchas populares, tudo isso, mas também temos que apostar na cultura contemporânea, naquilo que se faz em Portugal e daquilo que se faz nos Açores, hoje com muita propriedade, com muito bem feito, e que aqui não se fala. E essas novas gerações, quando lá vão, alguns deles muitas vezes até acompanhados pelos pais, e já com os avós, os filhos e os netos, e quando vêm encantados com a nossa região, vêm encantados com aquilo que se faz, vêm encantados com espetáculos que se fazem no Largo do Colégio, que se faz na Praça Velha, há coisas maravilhosas que nós não podemos continuar a pensar que é só folclore, marchas, isso é importantíssimo, mas temos que mostrar também o outro lado, o lado mais moderno, e fazer com que estas novas gerações sintam esta necessidade de se identificarem e de forçarem a sua identidade açoriana.
Exatamente, muito bem. E obviamente que tem aí pano para muitas mangas e a gente podia continuar a conversar até amanhã. Até amanhã, no mínimo. Isto No são mínimo. ideias, não são soluções. As soluções podem levar Não, muitos anos, mas não. eu penso que temos que debater e ir por aí, trabalhar aí. Exato, e uma coisa tão fácil é a própria marca Açores saber entrar no mundo americano, ou Exatamente. seja, como o Francisco disse, hoje há comunidades no Arizona, no Texas, em Idaho, por exemplo, uma grande avalanche aqui da Califórnia para Idaho, para Oregon, para Washington State, e obviamente que essas pessoas não podem vir à padaria portuguesa de São José ou de Rio Mar ou de Tolar fazer as suas compras. Esses estabelecimentos são excelentes para as pessoas locais, É, é, mas, mas a comunidade já não é a mesma. Na Califórnia, não, por por exemplo, exemplo, não é. Dinis, Diga. eu quando ouço os nossos irmãos residentes nos Açores, que atualmente estão fartos de turismo, e estão a ostracizar um bocadinho o turismo, sempre ostracizar um bocadinho o imigrante, né? Eu nunca senti isso, porque talvez por ser um imigrante recente, pronto, tal, por aí, por outros fatores que não quero tocar neles. Mas sempre ostracizar um bocadinho. Eu, por exemplo, vejo agora o problema da Ryanair, quando foi o problema da Delta, etc. E eles só veem números, e quando o Governo Regional diz, eu vou-lhes dar, é preciso dar o 2 milhões e 3 milhões à Delta para continuar a voar, e eles dizem, uau, nem pensar nisso. Esses 2 ou 3 milhões não é só para eles continuarem a voar, e é isso, parece que a esperteza está um bocadinho aí. Porque a Delta, depois, mesmo nos voos internos, quando aparece o vídeo para onde voam, vai aparecer os Açores, pode aparecer um produto marca Açores, vai aparecer uma região. Isto não tem valor, isto é um património, isto é uma publicidade que vale muito mais do que aqueles milhões que se possam dar à Delta. Mas as pessoas limitadas no seu, e então hoje no Facebook é uma coisa muito séria, limitadas na sua visão só de números, só de económica, né? Penso que não estão a ver o problema. E é preciso alertar para isso. É preciso haver maior comunicação também entre os governos, regional, central, etc., e a própria população, tentar mostrar-lhes, não sei. É muito complicado. É complicadíssimo, mas na realidade ainda bem que, portanto, tratou destes assuntos, que são assuntos pertinentes e são assuntos que muitas vezes a gente não quer falar deles, mas até talvez no futuro possamos ter uma mesa redonda sobre esses assuntos. Mas eu vou passar para a pergunta número 5 e obviamente será da responsabilidade do Elídio. Eu realmente estou simplesmente encantado e eu queria só dizer-lhe que ao tocar no assunto de que o senhor secretário das comunidades vem aqui de vez em quando, como aliás alguns dos nossos diplomatas, eu geralmente em quase todos os webinários eu digo que eles vêm visitar a diáspora uma vez por ano, no dia 9 e 10 de junho. Esquecem-se é que a diáspora existe durante 365 dias durante o ano. Bom, são contas do Dr. Rosário, mas vamos passar então agora à quinta. Uma das maiores festas da comunidade portuguesa, e certamente a maior da comunidade açoriana nos Estados Unidos, é a festa em louvor ao Divino. E as grandes festas do Espírito Santo na Nova Inglaterra, e claro em Fall River, têm sempre sido marcantes. Qual é o papel da Casa dos Açores nestas festas? Bom, estas festas sempre foram, como é que eu vou dizer, sem ofender ninguém. As festas começaram há muitos anos e ainda hoje são lideradas por gente que vem desde aquela altura. Portanto, agora houve um senhor que se reformou, mas, por exemplo, tinha 90 anos, ainda era ele que liderava até o ano passado o Bud de Leite. A direção das grandes festas está sempre muito fechada à própria juventude, a novas ideias, portanto, mudam pouco. Este ano, felizmente, tivemos, não foi a primeira vez, mas já desde há muitos anos que não havia um terceirense como presidente das grandes festas, e muito bem, o Miguel Alberto e a Su, a mulher do Pico, a esposa, que sem dúvida nenhuma fizeram um trabalho extraordinário,
com a ajuda de um coordenador geral, um homem de rabo de peixe que já lá está há muitos anos e também já foi presidente, e que, sem dúvida nenhuma, é um elemento essencial na organização das festas. Não é as grandes festas não está propriamente aberta às outras associações. Daí que a Casa dos Açores, o papel da Casa dos Açores tem sido essencialmente ajudar eu e minha esposa e mais alguns diretores, ou na venda das malaçadas, que é preciso alguém para o caixa, ou vamos ajudar a servir as sopas, e com muito gosto já fazemos isso há muitos anos, e lá estamos, não identificados como, mas toda a gente nos conhece, não identificados como Casa dos Açores, mas com a camisola, vestimos a camisola das grandes festas e lá estamos a servir a sopa à nossa comunidade. Depois no Bude de Leite, claro que nós financeiramente nós já fizemos loucuras, já no meio tempo, sob a liderança do mestre das marchas, do Vítor Santos, dos Amigos da Terceira, fizemos uma marcha, a Marcha da Casa dos Açores, liderada por ele, custou-nos os olhos da cara. Trouxemos uma costureira da Terceira, porque tinha que vir alguém competente, mas custou-nos os olhos da cara. É uma coisa que a Casa dos Açores não tem dinheiro para continuar nesse tipo de aventuras. De maneira que o que tem acontecido, normalmente é a minha esposa que vai, então tem uma representação com outros diretores, levam a nossa bandeira e marca-se a presença no Bude de Leite. Depois na coroação, é claro que vamos em grupo, vamos à missa da coroação, inserimos-nos na coroação juntamente com as entidades oficiais e fazemos aquela marcação talvez diferente dos outros, porque nós estamos muito em representação das entidades oficiais e vamos mesmo sempre à frente das entidades oficiais com a nossa bandeira. Para além disso, na tenda de artesanato temos sempre, todos os anos, uma mesa em que uma das nossas diretoras, que lidera o grupo Reinventar Tradições, que é um grupo que nós temos na Casa dos Açores, em que diversas senhoras juntam, não tanto para fazer artesanato açoriano, mas muitas vezes é isso mesmo, a reinventar algumas peças do artesanato açoriano, de vez em quando já fizemos mais, mas quando temos possibilidades de alguém que cá venha com um workshop de lapinhas, das servas lapinhas ou dos quadros do Espírito Santo. O ano passado, com as comemorações dos 500 anos da vida da Lagoa, veio um mestre bonecreiro e tivemos um workshop de 3 dias na Casa dos Açores, em que se aprendeu, eu também estive, a fazer bonecos e a pintar bonecos, né? Aqueles bonecos pequeninos para fazer as lapinhas. Portanto, tudo isto nós temos. E depois, pronto, o jantar de encerramento, em que estamos em representação, fazemos sempre uma mesa em representação da Casa dos Açores e pouco mais. Não estamos propriamente abertos. No entanto, desde há anos, e frisei bastante esta necessidade agora com a vinda, quando foi do nosso aniversário, há 2 anos, e o presidente Bolieiro, o vice-presidente, tivemos uma representação, um grupo muito representativo do Governo Regional dos Açores, e eu no meu discurso frisei exatamente que nós, Casa dos Açores, quer as grandes festas, não somos propriamente uma associação, uma filarmónica, uma associação de futebol, uma associação qualquer. Nós merecíamos outro tipo de set, as grandes festas, imagino, em 30 e tal anos, o património que eles têm de ofertas, e isto sempre andou nas garagens do Banco Micalense na altura, de Comercial dos Açores, andou nas garagens, andou nos sótãos de diversos diretores, e ainda hoje não têm uma sede. E isto é uma coisa que eu acho que quer o Governo Regional, quer mesmo aqui a Câmara Municipal, deveria olhar de outra forma, e nós termos um sítio em que estivessem as grandes festas e estivesse a Casa dos Açores da Nova Inglaterra. Eu acho que é essencial, mas penso que eu morro e isto não irá acontecer. Muito obrigado, muito obrigado. Amigo Dinis. Pois é uma pena que não aconteça, na realidade também é o nosso mal em outras partes da nossa diáspora portuguesa, que muitas vezes
temos pequenas coisas e se nos juntássemos poderíamos ter algo um bocadinho maior. Que eu penso nisso, um dos grandes problemas que houve em várias associações é que não souberam aproveitar um homem chamado Carlos César, presidente do Governo Regional dos Açores. Algumas souberam, algumas mesmo casas dos Açores souberam aproveitar muito bem, porque naquela altura não faltava dinheiro. Sim, havia dinheiro. Vinha Estou-me a lembrar, exato. havia muito dinheiro da comunidade europeia, havia muito apoio. Só que algumas das casas ou algumas das associações não souberam aproveitar na altura. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da nossa congénere do Rio Grande do Sul, em Gravataí, que o presidente Carlos César chegou lá, aquilo era uma casa velha, eles fartaram-se de trabalhar, tinham a mobília tinha sido emprestada, e pronto, e o presidente Carlos César abria os cordões à bolsa e no dia a seguir estava tudo pago, não é? Isto é completamente impossível, hoje vivemos um tempo completamente diferente, não é completamente impossível, não pode ser. Pronto. É verdade, é outra era e obviamente que os dinheiros até são necessários nos Açores, como nós sabemos, não é? E já não há dinheiro específico para os projetos da diáspora. Aliás, por falar no meu amigo Carlos César, uma vez temos uma conversa que posso contar muito rapidamente, que não é assim tão confidencial, em que ele falava da necessidade da Califórnia ser este mundo e ter, portanto, porque é um Estado que engloba em termos territoriais vários Estados, não é? Da União Americana, podia ser bem à vontade 4 ou 5 Estados e poderia ter mais uma casa dos Açores ou 2 casas dos Açores. E eu disse-lhe, meu caro amigo, Vossa Excelência tem 80, naquela altura, Vossa Excelência tem 86 casas dos Açores na Califórnia. E ele olha para mim e diz, onde é que elas estão? E eu disse, cada um dos salões do Espírito Santo na Califórnia, porque já são centenários, é uma casa dos Açores e há salões, como por exemplo, ainda há poucos dias me disseram, um salão no Silicon Valley, em São José, não na cidade de São José, mas naquela zona, só um salão tem o valor neste momento de 44 milhões de dólares, portanto, quase todos os salões têm valores, portanto, no património que eles têm, são valores de 3, 4, 5 milhões, isso é para ser um salão numa zona mais rural, e, portanto, multiplicando-se isto por 80, é outro mundo. Aqui na Califórnia estamos bem com uma casa dos Açores, porque na realidade, mas tem toda a razão, na realidade não foram, portanto, usados algumas fontes que podiam ter sido para modificar as várias instituições da altura. Mas falando na juventude, falando das grandes festas do Espírito Santo, porque é algo que, ainda bem que o Lídio fez a pergunta, porque é algo que marca de facto a comunidade, não é? E marca a cidade de Fall River. Há ainda um enorme festival que, portanto, foi criado há poucos anos, que é o Fabric. Para aquilo que eu sei, a Casa dos Açores esteve intimamente ligada também, ou de uma forma ou de outra, ligada ao Fabric. Fale-nos um bocadinho sobre esta experiência, porque é uma coisa muito diferente de uma festa, é muito diferente de uma procissão, ou de um bolo de leite, ou de uma tourada, ou de uma marcha, como nós falamos. Qual é o seu envolvimento, a sua percepção? Fale-nos um bocadinho da participação da Connie no Fabric e o que é o Fabric para quem não o conhece. Pronto, o Fabric, há muita gente que pensa que o Fabric, portanto, que a Casa dos Açores é só parceira, não é? A Casa dos Açores é a entidade organizadora. Portanto, o Fabric é nosso. É bom é mesmo da Casa dos Açores. Muito bom. É mesmo da Casa dos Açores. Só que por conveniência não seria, atendendo ao objetivo do Fabric, que é para ser custo e ser contemporâneo, não seria pôr Fabric da Casa dos Açores da Nova Inglaterra. Portanto, perdia um bocadinho o objetivo, o alvo para aquilo que o Fabric foi criado. Portanto, nós somos a entidade organizadora, portanto, ou seja, quando vêm os cheques dos grants, vêm no nosso nome e que os assina sou eu. Não é assim no cheque, assim por trás do cheque. Porque nós não temos dinheiro para assinar pela frente.
e é liderado por um jovem que veio da freguesia da Candelária, com 2 anos de idade, portanto o meu vice-presidente, o Michael, portanto, que toda a gente conhece, o Michael Benevides, um jovem com outra dinâmica, outros pensamentos. Às vezes eu costumo dizer que algumas das atividades do Fabric estão muito para a frente da minha cabeça, porque já com a minha idade, muitas vezes há coisas que eu olho e digo, uau, mas será que isso vai resultar, não é? Mas resulta. Portanto, e venha um bocadinho em acordo daquilo que eu disse antes. É uma maneira de chegar às novas gerações. Não é um festival de massas. Nós não estamos à espera que a nossa comunidade se junte em milhares de pessoas para ver uma das atividades do Fabric, mas faz projeção da nossa área, faz projeção das nossas atividades nos Açores e é uma continuação de 2 grandes festivais contemporâneos que se fazem principalmente em Ponta Delgada, que é o Fabric, o que é o Walk and Talk, e aliás, dois dos mentores, 2 dos curadores, que estão diretamente ligados ao Fabric, e são eles que criam toda a estrutura, toda a orgânica do Fabric. Temos tido uma projeção incrível, portanto basta ir ao Boston Globe, ao New York Times, e está lá o Fabric. Portanto, depois, naquela semana, nós estávamos a fazer os festivais sempre num fim de semana. Este ano, pela primeira vez, o Fabric vai sair de Fall River e vai ser mais regional. Vamos ter Fall River, vamos ter Providence e vamos ter New Bedford. Portanto, vai-se dividir um pouco pelos 3. E penso que a edição deste ano, portanto, vai acontecer agora no fim de semana de 5 e no fim de semana de 14, está muito bem delineado e vai atingir vários níveis de público. Vamos ter a Gisele João no BCC. Portanto, é o único espetáculo que os bilhetes são pagos com valor mínimo. Portanto, é mesmo mais para regular um pouco as entradas, com a colaboração dos Hyperion, portanto, uma casa de espetáculos, a única casa de espetáculos de New Bedford, mas que prestarem a obras. Vamos aproveitar o BCC e vamos fazer o espetáculo da Maria João lá. E depois há instalações, há vários espetáculos, quer de artistas açorianos que venham, quer de artistas descendentes de açorianos, em que estão espalhados um pouco por todos os Estados Unidos. Eu quero para fazerem instalações, eu quero para fazerem murais, eu quero para fazerem pinturas. Portanto, há todo um leque de atividades que abrange várias áreas e que faz com que muito jovem mesmo, venha principalmente de Boston, venha naquele fim de semana visitar Fall River e andam por toda a cidade. Nós costumamos pôr cartazes nos diversos sítios de onde há atividades, e eles andam com o guia na mão a correrem a cidade à procura daqueles pontos. É cinema, ou são documentários, e temos tido as coisas mais diferentes que se possa imaginar. Por outro lado, este ano não, mas nos outros anos também temos tido algumas atividades em que estamos a mostrar, mesmo aos locais, pontos da cidade que ninguém conhecia, como trails aqui em Fall River, com a história de onde havia antigamente, de onde ainda existe hoje um restício da queda do rio de Fall River, que depois todo o rio foi tapado, mas que ainda hoje há um pequenito riacho que está a correr e que pouca gente conhece que ele existe ali, e nós costumamos ter ao sábado, nas outras edições, guias que andam com grupos a correr a cidade e a correr todos estes pontos, para quem queira ir, completamente gratuito. Muito interessante mesmo, muito interessante, e bem-aja, portanto, por mais esta edição, que é importante porque é algo diferente que está a acontecer, como o Francisco disse, muito nas principais cidades de Portugal e dos Açores também, estes festivais diferentes, até mesmo o arquipélago dos escritores é muito diferente, há uma leitura, portanto, num café X, depois uma leitura no café Y. Aquela maratona de leitura que se fez, exato, que se fez há 2 semanas ou 3 semanas, é qualquer coisa de incrível.
Exato, exato. Portanto, parabéns pelo Fabric, e ainda bem que é bom explicar às pessoas que não é uma parceria, mas sim uma criação e da responsabilidade da Casa dos Açores de Nova Inglaterra. E Lídio? Amigo Francisco, é informação geral que as casas dos Açores recebem um subsídio do governo da região autónoma. Será que as casas dos Açores podiam sobreviver sem esses subsídios? E como é que fazem para angariarem outros fundos? Para subsistirem, claro. É público, vem publicado no Jornal Oficial dos apoios que cada casa recebe. Nós não somos a casa que menos recebemos, exatamente porque o cálculo, pensamos, portanto, ainda há poucos dias a falar com o diretor regional, abordamos isso. Não se sabe propriamente como é que se iniciou o valor que cada casa iria receber. Agora, quando há um acréscimo, faz um acréscimo, diminuição. Neste momento mantém-se o valor, muitas vezes até se diminui, que cada casa recebe. Mas pensamos que está muito, muito ligado ao sítio, ao país ou à localidade onde cada casa está inserida, por causa do próprio custo de vida, ou mesmo dessas tais fontes externas de financiamento, outras fontes de financiamento. No caso da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, aquilo que o Governo Regional nos dá de subsídio não chega para pagar a renda das instalações. Portanto, a luz, claro que eu não tenho, mas o telefone já desliguei, a internet desliguei, porque o senhorio autoriza-me que eu utilize a internet dele, tem uma casa comercial, então tem muita força de internet, e mesmo quando, e o Diniz é prova disso, fizemos lá o encontro de jornalistas e funcionou bem. O calor não funcionou tão bem, o ar-condicionado, mas a internet funcionou. Portanto, para diminuir ao máximo os custos. Lavar janelas, vou aí ao fim de semana, não é? De mangueira, muitas vezes lavar janelas, levar a minha esposa a lavar o chão e andamos um bocado assim. Outras de fontes de financiamento, claro que temos membros, temos sócios, nem todos são pagantes, eu gostaria que todos os sócios fossem pagantes, mas não, muitos deles já perderam a sua qualidade de membros, portanto estão só nos livros porque deixaram de pagar. E fazemos alguns passeios, por exemplo, um dos que mais nos dá algum dinheiro é, por exemplo, a ida a Nova Iorque para compras pelo Natal, alugamos um autocarro, vamos, lava no autocarro, leva-se uns biscoitinhos, pronto, para ir distribuindo no autocarro, e sempre cresce algum dinheiro, né? Ou durante o verão, uma ida ao menos com o almoço de lagosta, não é? E para se fazer algum dinheiro. Isto para as despesas correntes da Casa dos Açores. Outras, pronto, como quando vêm os membros do governo regional, portanto serve o meu carro e a minha gasolina e andamos a correr desde lá da Boston ou assim já para aquilo que for, e pronto, e é uma coisa que me dá muito gosto, e isto são coisas que não se contabilizam, não contabilizo de maneira nenhuma. Dá-me um gosto tremendo de deixar de trabalhar, fica a minha esposa a trabalhar, porque alguém tem que fazer alguma coisa, e vou eu acompanhar os dirigentes e conhecer muitas das associações que agora tive o gosto, já conhecia, mas agora estive a acompanhar, por exemplo, o trabalho do MAPS em Boston, o trabalho da Helena da Silva Hughes, New Bedford, do apoio ao imigrante, que pronto, cada vez que lá vamos saímos de alma cheia e sentimos realmente que o pouco apoio que o governo regional possa dar, e estas associações dá muito pouco mesmo, vale muito. Só a presença de um membro do governo regional dos Açores do continente ninguém vai lá, e eles próprios frisaram isso, é um reconhecimento pelo trabalho que não tem valor, não é o pouco valor financeiro que o governo possa apoiar, mas sim a própria presença e sentir uma palavra de agradecimento por tudo aquilo que fazem. Para além disso,
Nós, na Casa dos Açores, temos outras atividades, como sejam as tais de solidariedade social, portanto, para a feitura dos cabazes, para o envio dos barris para os Açores, e que hoje estão caríssimos, cada barril custa $75, mais o custo do barril. Andamos aí, às vezes, a ver na internet se alguém tem barris para vender, né? E lá vamos comprar o mais para conseguirmos o melhor preço possível. Portanto, aí temos o apoio de alguns comerciantes, e de nós próprios, alguns de nós próprios diretores, que pronto, de vez em quando vamos passando um cheque, pede-se a alguém e que se responsabilizam e dão-nos dinheiro para o pagamento desse transporte. Para a compra de produtos de primeira necessidade, somos nós próprios que vamos aos supermercados e compramos arroz e compramos massas e que mete-se dentro do barril e que segue para os Açores. Para além disso, essa minha diretora também durante o ano faz vários yard sales, portanto vai-lhes dando coisas velhas, depois monta-se uma tenda e ela aguenta ali com sol e chuva, muitas vezes é sol. Aí temos um grande apoio da comunicação social, que manda sempre um press release e eles publicitam que vai haver aquele yard sale e consegue-se fazer algum dinheiro, todo esse dinheiro é canalizado exatamente para o pagamento, para a compra dos barris ou para o envio dos barris. E depois temos o Fabric. Portanto, o Fabric tem um apoio substancial em termos de Casa dos Açores, mas mínimo em termos de Fabric, porque o Fabric é um festival, portanto, como devem imaginar, é um festival caro, mas o apoio que nós temos, portanto, é da DGACCP, portanto, do governo central, e que acaba por ser uma verba relativamente mínima no bolo geral. Nós temos sim o apoio do próprio Estado de Massachusetts, que financia e muito, porque reconhece na Casa dos Açores e no Fabric da Casa dos Açores algo de muito positivo, e depois, portanto, desde industriais aqui na área, desde bancos, praticamente os maiores bancos, sem ser o Bank of America, porque esse é muito nacional, mas os bancos, todos estes bancos locais financia e muito, porque reconhecem no Fabric exatamente o valor que eles têm junto, não da comunidade, mas sim da comunidade étnica, mas sim da comunidade geral. Então, realmente eu comecei por dizer que a informação geral, que é a região autónoma do governo que auxilia, mas auxilia tão minimamente que até fica mal dizer que realmente auxiliam. Porque no caso das despesas gerais da Casa dos Açores, auxilia e bem, né? Porque as nossas despesas gerais são reduzidas ao mínimo, só que nós não podemos gastar o resto do dinheiro nas despesas gerais, nós temos que canalizar o dinheiro exatamente para aquilo que ele foi designado. Não é do Governo Regional dos Açores, mas sim é dinheiro que vai especificamente para aquelas atividades. A vossa ginástica física e monetária também é que faz com que realmente essas lacunas sejam preenchidas, porque se estivessem à espera somente do auxílio ou do governo da região autónoma, com certeza não conseguiam. Mas o que me ficou mais marcante foi de que realmente ninguém do governo central, portanto o governo de Portugal, visita esses locais em New Bedford, que mencionou, que são tão importantes para a diáspora portuguesa nos Estados Unidos. É realmente uma pena, e eu fico muito triste de ouvir que poucos dos Açores os vão visitar, mas do governo central, que ninguém os visita, é triste. Repare, por exemplo, no caso do MEPS, que tive o gosto de estar quarta-feira passada, antes de levar o seu diretor regional ao aeroporto, o MEPS, então, para lhe dar uma ideia, o MEPS neste momento tem, salvo erro, 7 escritórios, 7 instalações, tem desde psicólogos, tem programas para alcoólicos, tem programas sociais de crianças em risco, então tem tudo uma panóplia, inclusive, portanto, fizeram dezenas e dezenas e dezenas de clínicas por causa do Covid, tem um grupo de terceira idade, este grupo de terceira idade, este sim é apoiado, portanto, o pouco dinheiro que mandam, como eu dizia e com razão,
com muita propriedade, o dinheiro que nós recebemos do Governo Regional dos Açores dá para pagar a refeição durante 2 dias, né? Porque tem o catering para aquele grupo de idosos. Mas estava com reconhecimento tal pelo facto do diretor regional estar presente e dizer muito obrigado em nome do Governo Regional dos Açores. Não é pelo valor. Eles dão apoio a cidadãos de língua espanhola, dão cidadãos brasileiros, dão cabo-verdianos, muitos deles até são brasileiros e cabo-verdianos que são funcionários e estão a trabalhar. É uma organização que tem 50 empregados, não é? Portanto, é qualquer coisa. Portanto, não funcionam com 100 ou 200 mil, são milhões por ano para conseguir fazer uma estrutura dessas a trabalhar. E eles próprios dizem, é que nem do Brasil, nem de Cabo Verde, ninguém lhes faz um reconhecimento, ninguém aparece, ninguém dá nem que seja $1000, né? Portanto, é mesmo trabalhares com muito amor e com muito sacrifício. Muito bem, muito bem. Amigo Luís, estamos a chegar ao fim, estamos a chegar ao fim. Não vale a pena exatamente nós batermos, entre aspas, batermos como quem diz, não é? Mas falarmos na questão das entidades nacionais, porque, por exemplo, ainda faz agora precisamente um ano, daqui a poucas semanas, que o Sr. Presidente da República esteve na Califórnia e não foi visitar uma organização que se chama PFSA, Portuguese Fraternal Society of America, que é uma junção de 5 sociedades fraternais da Califórnia, que é uma associação com 58 mil membros. Não há muitas associações portuguesas no mundo que tenham 58 mil membros que pagam, porque é através, como sabem, de poupanças e de questões de seguros e de questões de... Mas tem 58 mil membros e esses membros pagam. Portanto, quando compram um produto financeiro, há uma percentagem que vai para bolsas de estudo, para atividades culturais portuguesas, portanto, para subsídios que dão, como deram um pequeno subsídio ao PBBI da universidade, dão às escolas, etc. E, portanto, esse é o mal que, infelizmente, acontece muitas vezes. Mas, aliás, o membro do MEPS dizia, e com razão, que, por exemplo, o programa da DGA-CCP, que nós, Casa dos Açores, recorremos para o FEBRE, e que ia ser bem, porque é costume tratar desta documentação, e o Dinis deve conhecer disto tão bem como eu, é tão complicado, que dizia este senhor do MEPS, o tempo que nós perdemos para tratar daquele processo custa tanto dinheiro com melhores, pelo valor que nos mandam, não compensa. Não vale a pena perder tempo. É uma realidade. A quem o diz, meu caro, porque a Bruma Publications acabou de pedir subsídio ao Instituto Camões para um apoio na publicação de um livro de tradução de um dos melhores poetas portugueses contemporâneos. Pedimos um subsídio, portanto é público, de 2.200 euros, que incluía para tradução, as coisas todas que têm que se fazer para publicar um livro que tem em português e que tem que ser traduzido para inglês, etc. Portanto, $2.200 para a tradução, a feitura do livro, a publicação e tudo, quer dizer que o pobre tradutor, ou tradutora neste caso, não iria receber muito dinheiro. Apoiaram alguma coisa da tradução, mas depois era o apoio à edição do livro. E o livro, portanto, custará cerca de $1.500, mais dólar, menos dólar. E o Instituto Camões ofereceu-nos $124 para apoio à publicação. Maravilha. Eu recusei com muita dignidade, mas disse não, por $124 eu peço desculpa, eu posso telefonar para uma pessoa, eu posso telefonar para um amigo meu que tem uma casa como a sua de joias e ele dá-me um subsídio de $500 sem dizer muito, não, sem refilar, não é? Portanto, há coisas que eu simpatizo com os senhores do MAPS. Na realidade, quando se pede um subsídio de 2.000 e recebe-se uma comunicação a dizer estamos muito orgulhosos, vamos apoiar a edição com $124. Tenham dó, como dizia a minha avó, tenham dó. A última pergunta relaciona-se com o Conselho Mundial das Casas dos Açores, que já foi falado aqui no princípio,
mas que eu penso que na nossa comunidade, particularmente porque temos gente dos Açores, da Madeira, de várias partes de Portugal e da lusofonia que nos ouvem ainda bem e nós agradecemos, e que vêm depois mais tarde, e até mesmo em termos históricos para ficar registado. Não se importa, fala-nos um pouco do que é o Conselho das Comunidades, não, essa é outra questão. O Conselho Mundial das Casas dos Açores, a sua finalidade e, na sua perspectiva, Francisco, a sua utilidade. Se calhar tem mais utilidade com o Conselho Mundial, com o Conselho das Comunidades. O Conselho das Comunidades também é outra coisa. Não, eu não disse nada, E eu por lá passei, portanto posso falar. Mas falo-nos um bocadinho uma questão de elucidar as pessoas sobre o que é de facto o Conselho Mundial das Casas dos Açores, a finalidade e utilidade, por favor. Exato. Portanto, o Conselho Mundial das Casas dos Açores fez, no passado mês de novembro, 25 anos. Portanto, comemoramos o 25º aniversário exatamente aonde foi assinado o seu início na cidade da Horta, e foi com muito gosto que eu e minha esposa estivemos, mas atenção, fomos às nossas expensas nossas. Portanto, o governo regional não tinha dinheiro, ainda por cima no final do ano, para sequer levar os representantes das casas fundadoras ao Faial. Portanto, quando as pessoas pensam que estamos todos a passear às custas do governo, não é assim. Não é assim. Nós muitas vezes fazemos o sacrifício do nosso bolso para representarmos as nossas comunidades e pronto, e estive lá com muito gosto. É claro que as outras casas também o estiveram, nem que fossem presenciais, portanto foram mais algumas e a maior parte não estiveram presenciais, mas hoje através da internet, portanto é fácil, e estiveram, tal e qual como eu estive, também a fazer as suas intervenções. Portanto, o Conselho Mundial foi fundado há 25 anos pelas algumas das casas, agora não consigo precisar quantas foram, mas algumas das casas dos Açores que existiam na altura, e atualmente nós somos 16 casas que estão no Conselho. Portanto, são muito poucas as casas que não estão. É o caso, salvo erro, é casa com o nome Casa dos Açores, é a Casa dos Açores da Bahia, que não está no Conselho, porque não quer cumprir todas as normas ou as regras que estão ajude-me com a palavra que agora eu estou perdido entre o português e o inglês, portanto, na sua gênese, né? Sim. Portanto, nos próprios estatutos, não é? Pronto, há regras nos estatutos, exato, era isso que eu estava à procura da palavra estatutos. Portanto, não querem completamente cumprir. Então, outras que só pelo fato de terem que mudar o nome para a Casa dos Açores para poderem pertencer ao Conselho, não o querem. Que salvo erro existe, há uma questão dessas em Vancouver, portanto não querem perder a sua identidade, portanto, o que é perfeitamente legítimo. Portanto, nós somos 16 casas e estamos espalhados um pouco pelo mundo todo. Portanto, começando pelo sul, nós temos casas no Uruguai, por incrível que pareça, já não se fala português, fala-se espanhol, portanto a casa chamava-se Los Azorenos, portanto passou para a Casa dos Açores do Uruguai, porque São Carlos foi fundado por açorianos, até o seu grupo folclórico continua-se a chamar Los Azorenos, e depois mais acima temos o Rio Grande do Sul, portanto, no Brasil, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, casa fundada por Vitorino Mésio, e o Maranhão. Temos a Casa dos Açores da Bermuda, também relativamente jovem. Nos Estados Unidos temos Ilmar, na Califórnia, e Nova Inglaterra, esta que representa aqui nesta costa. No Canadá temos Toronto, Quebec e Winnipeg, e em Portugal, Madeira, Porto e Lisboa. A Casa do Algarve fechou, entretanto, do nosso amigo Ruben Santos, um homem que vivia também na Califórnia durante muitos anos, e que espera-se que um dia destes consiga novamente reabrir, assim como a Casa dos Açores do Centro, que também já existiu há muitos anos e que entretanto fechou. Nas nossas reuniões, é claro que hoje também se faz muita coisa virtual, então temos várias reuniões, normalmente 3 em 3 meses, reuniões virtuais, em que discutimos variadíssimos assuntos, mas o mais interessante é quando nos reunimos uma vez por ano e temos a Assembleia Geral do Conselho Mundial das Casas dos Açores. Normalmente nós reunimos na sede de uma das casas, portanto, numa dessas cidades,
e de 4 em 4 anos, obrigatoriamente, é numa das ilhas dos Açores. Portanto, há sempre uma casa que preside, mas preside nos Açores. Isso é extremamente válido, porque é uma maneira de trazer as casas aos Açores. E no caso do Brasil, sem dúvida nenhuma, que atendendo à distância, é a maneira mais lógica de trazer as nossas gentes e mostrar-lhes um pouco do que é os Açores. No Conselho Mundial, principalmente nessa Assembleia, é extremamente interessante, cada vez estão a ser mais curtas, porque entendendo a que temos as virtuais, mas é extremamente interessante, porque nós aí vamos debater um bocadinho todos estes problemas que tivemos aqui a falar, muitas vezes, e por exemplo também a recordar de uma das últimas, em que levantei o problema dos consulados, porque é transversal ao mundo inteiro, o problema dos consulados portugueses, e portanto isto fica em ata, e isto depois é discutido no fim com a presença de todos os representantes da Assembleia Legislativa Regional, porque nós, o Conselho Mundial das Casas dos Açores, somos reconhecidos como uma entidade oficial e representativa da nossa diáspora, e que na Assembleia Geral temos sempre um representante de cada partido com assento na Assembleia Legislativa Regional. E isso foi uma conquista de há relativamente poucos anos, e que é extremamente positivo, porque eles não só vão tomar conhecimento daquilo que a nossa diáspora está a viver, das dificuldades que possam ter, daquilo que as casas dos Açores fazem no mundo, mas, acima de tudo, também é um reconhecimento do mais alto órgão da região em estar presente no Conselho. E depois é extremamente interessante porque nós vamos não só ver as diferenças da nossa diáspora, como eu falei há pouco, o caso do Brasil, o caso das juventudes, etc., mas também, por exemplo, é marcante, e o Denis que conhece bem, muito claro, é a pessoa talvez que conheça melhor a comunidade na Califórnia e a Casa dos Açores na Califórnia, e nós, por exemplo, daqui para a costa de lá, conseguimos distinguir muito como é que a Casa dos Açores funciona, o que é que a Casa dos Açores faz e que ligação tem com a comunidade. E pronto, e é nítido, enquanto nós aqui estamos mais voltados, também é muito próximo dos Açores, nós estamos voltados para as tais festas e festinhas, nós não fazemos matanças de porco, nós não temos uma festa de Espírito Santo, porque temos todas as associações à nossa volta que o poderão fazer. A Casa dos Açores de Ilmar vai muito por aí. Portanto vai muito pela tradição açoriana, enquanto nós vamos mais numa de representar o próprio governo regional, discutirmos problemas entre nós, discutirmos com a comunicação social, reunirmos e pronto, é diferente, cada uma casa é rica naquilo que consegue fazer, e depois nós podemos também copiar um bocadinho uns dos outros. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Casa dos Açores do Porto, a Casa dos Açores do Norte, que tem um papel essencial, um papel extraordinário no apoio aos doentes dos Açores que se deslocam para o Porto, não só lhes dá apoio psicológico, tem psicólogas que os vão buscar ao aeroporto, que os acompanham quando há falecimentos nos hospitais, já inclusive agora já com este governo regional, na pessoa do seu vice-presidente, foi inaugurada uma casa, salvo erro, com 7 quartos, em que são cedidos a estes açorianos que não conseguem arranjar dormidas de outra maneira, portanto isso é um trabalho espetacular. Fazem também apoio à terceira idade, coisa que, por exemplo, e foi lançado numa destas Assembleias Gerais, a possibilidade de outras casas também o fazer. É claro que isto e eu chamei logo a atenção que isto é fácil para eles fazerem lá, mas aqui nos Estados Unidos eu nunca poderia fazer uma coisa dessas, porque nós temos uma coisa chamada liability, né? Em que desde nos livros sou velhinho que ia à porta, né? Portanto, então eu tinha que ter muito dinheiro para pagar o seguro, se calhar eu precisava de mais dinheiro para o seguro do que propriamente para manter um grupo de 30 idosos na sede a passarem o dia, né? Mas pronto, é o país onde nós estamos e são as regras e temos que as cumprir. Muito bem, extremamente importante saber, portanto, desse conselho onde se pode, como disse muito bem, aprender uns com os outros,
e as diferenças. Uns vão para mais representação, outros para a tradição, outros para um grupo de folclore, para manterem um grupo de folclore, outros para manterem isto ou aquilo. Cada qual da sua forma diferente. Estamos a terminar. Eu tinha prometido ao amigo Francisco pouco mais de 1 hora, vamos chegar perto de 1 hora e meia, mas a conversa foi de facto extremamente importante e interessante, na minha perspectiva. Quero agradecer-lhe muito. Primeiro, o tempo que nos dispensou à Palcos e ao PBBI da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Muito obrigado. Quero também agradecer-lhe, obviamente, o seu trabalho, a si e à Lúcia, e a todos os seus colaboradores, ao seu vice-presidente, aos seus diretores, senhores e senhoras, que trabalham, portanto, desinteressadamente. Eu costumo dizer, e ainda disse, não foi há muito tempo, quando aqui estiveram entidades dos Açores, por ocasião, portanto, do 10 de junho e de uma resolução em Sacramento, que, como sabem, portanto, incluía também o Dia dos Açores, e costumo dizer, nós não temos uma direção regional das comunidades na Califórnia ou em Fall River ou na Flórida, com funcionários pagos pelo governo dos Açores. Portanto, quando aqui se faz alguma coisa, é com gente voluntária que dá, portanto, do seu trabalho, que dá do seu tempo, que faz isso, que gasta milhares e milhares de dólares, desde refeições, de gasolinas, a outras coisas, porque muitas vezes o nosso movimento associativo não está, portanto, sensibilizado para pegar numa entidade que venha dos Açores, ou mesmo até de Portugal, e, portanto, ser cicerone durante 4, 5, 6 dias. E, portanto, espera-se sim que alguém desse movimento associativo pegue, portanto, como se diz à boa maneira terceirense, o touro pelos cordos, e faça, portanto, e faça das tripas o coração. E eu sei muito bem que o Francisco tem tirado muito tempo do seu negócio, que é o seu ganha-pão, não é? Do seu negócio, da sua firma comercial, para se dedicar a estas visitas, e até por vezes o que acontece aqui na Califórnia, o que acontece aí, o que acontece na Flórida, o que acontece, portanto, nas outras comunidades, até por vezes altamente criticados, portanto, porque as pessoas só querem aparecer, não sei o quê, etc, etc, etc. Mas depois, no momento, para dar a cara, ninguém quer dar. Portanto, eu compreendo essa sua missão muito bem. Eu, para além de a compreender, estou-lhe, como cidadão português, americano e orgulhosamente das Ilhas dos Açores, estou-lhe eternamente grato a si, à Lúcia e a todos os seus colaboradores. Muito obrigado, não só em nome da Palcos e em nome do PBB da Fresno State, mas queria também, e sei que é em nome do Ilídio e meu nome pessoal também. Ilídio. Pois, Francisco Viveiros, uma vez mais, também os meus agradecimentos, em nome pessoal e da Palcos, pela sua presença, mas principalmente pelo seu à vontade durante esta nossa conversa informal. E Pronto, continuo. não querendo interromper, não quis interromper o Dionísio, agora vou interromper a si, mas pronto, só estão a falar maravilhas e não posso deixar de agradecer as vossas palavras e também, tal e qual como comecei, parabenizar o vosso trabalho, porque tem sido extraordinário e mesmo à distância consigo apreciar, no caso da Palcos, mais perto, através da minha conterrânea Catherine, da Odete Amaral, da professora Odete Amaral, a Maria Ray Freire, que também agora migrou para outras paragens, mas com quem também já tive muito gosto de colaborar e participar em muitas coisas. Portanto, muito obrigado. Bom, amigo, continuo porque de certeza, mais cedo ou mais tarde, irão reconhecer-lhe todo esse seu trabalho. O amigo Diniz já lhe agradeceu como açoriano e eu também lhe agradeço como português e como membro da diáspora. E já agora também uma nota muito pessoal. O meu cunhado, o Dr. Carlos Correia, também o conhece assim muito bem. Portanto, e lá o espera em novembro. E a todos que fielmente nos acompanham nestes webinários em português, os nossos cordiais agradecimentos pelo vosso suporte e por estarem sempre connosco. E para o meu caro amigo Diniz, para si o meu abraço de sempre e para sempre.
Boa noite, meus amigos. Boa noite. Muito obrigado Muito a todos. obrigado. Muito obrigado. E não se esqueça, meu caro amigo Ilídio, que o norte de Portugal e os açorianos são irmãos, não é? Pronto, nós somos irmãos de todo lado, mas há uma grande proximidade entre o norte e os Açores. Muito, tão grande que até o Francisco Viveiros disse que no Porto a Casa dos Açores é um exemplo. Portanto, eu não digo mais nada. Então, boa noite para todos. Mas olha que a República nasceu na Casa dos Açores, em Lisboa. É verdade. Bom, é verdade, então isso essa não sabia. Verdade. Estou sempre a aprender. Boa noite, então. Muito obrigado. Um abraço para todos e para todos que nos acompanham. Daqui a aproximadamente 3 semanas teremos, portanto, outro webinário, as nossas vozes, vivências portuguesas nos Estados Unidos da América, um produto da Palcos e da PBPI Faz Não Sei. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.